Bom dia, irmãos. Eu creio e acredito veementemente no poder do Evangelho. Eu creio no Evangelho que transforma vidas. Eu creio no Evangelho que muda corações, que transforma histórias, que tira o homem do caminho para o pecado, do caminho para a morte, nos redime e nos leva para o céu. Eu creio no Evangelho que muda totalmente quem nós somos. Eu creio no Evangelho porque Ele fez isso com a minha vida. Alguém que caminhava para a morte, alguém que fazia coisas que não agradavam a Deus, alguém que não tinha em si mesmo nada que se pudesse aproveitar, nada que pudesse fazer para alcançar o favor de Deus. Eu creio no Evangelho que mudou a minha vida. Eu creio no Evangelho que mudou a vida de vários homens, várias mulheres, várias pessoas. Os irmãos creem assim também? A gente pode encerrar e pregar, porque isso é Evangelho. É ter sido alcançado pelo Senhor, ter tido a sua vida transformada, e a gente não precisa de mais nenhuma outra informação para a gente ir lá pregar. Nenhuma outra, nada mais. Nós temos o Evangelho que mudou a nossa vida. Nós temos o Evangelho que não deixa mais a gente ser como a gente era antes. Vocês lembram do que o Adelmo falou no primeiro dia? A gente só vai fazer algo produtivo e bem feito e realmente genuíno a partir do momento que nós formos, que nós somos. Hoje, irmão, nós vamos simplesmente obedecer aquilo que o Senhor já nos mandou. Hoje é simplesmente mais um momento onde nós teremos a oportunidade de fazer aquilo que é mais importante na nossa vida, que é transmitir a mensagem que mudou quem nós somos, quem nós éramos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho que mudou a vida do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos, que matava, que fazia todo tipo de atrocidade com aqueles homens, com aquelas mulheres que temiam a Deus. Mas a partir do momento que Paulo encontra Jesus, que encontra a luz, que derruba ele do cavalo, que tira ele de onde ele estava, ele passa a ser um dos maiores ícones do Evangelho. Um homem que podia passar por qualquer tipo de provação, qualquer tipo de situação adversa, que ele continuaria pregando o Evangelho ainda que ele tivesse prejuízo na sua vida física, na sua vida emocional. Não importava. Nós vimos com o Miguel ontem que Paulo escreve a Filemão preso. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta preso. Por que um homem em sã consciência vai escrever, vai pensar no outro, se algo não tiver acontecido na sua vida que tenha transformado quem ele era? Irmãos, é irracional. É algo que foge da compreensão humana. E por que Paulo fazia isso? Porque o Evangelho transformou a sua vida. Porque ele teve um encontro com Jesus, e isso muda quem nós somos, isso transforma a nossa perspectiva. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 8. E nós leremos do versículo 26 ao versículo 40. E nós vamos falar um pouco desse processo de fazer discípulos, de ser chamado pelo Evangelho a levar as boas novas a alguém. Como nós já lemos essa manhã, nós temos uma missão muito bem clara, muito bem definida,
O livro de Mateus, no capítulo 28, do versículo 18 ao versículo 20, que os embaixadores do rei sabem decorado, porque faz parte dos seus pré-requisitos, os requisitos mínimos para se tornar um embaixador, para ser verdadeiramente o embaixador do rei. É bem clara quando diz que nós devemos ir, pregar, batizar, ensinar, até que o Senhor volte para nos buscar. É bem claro que Mateus 28, do 18 ao 20, vai nos dizer, vai determinar que a gente faça. E a gente vai ler uma porção da palavra do Senhor, que está no livro de Atos, que vai falar um pouco sobre esse processo. O processo de ser alcançado pelo Evangelho, ter a sua vida transformada e ter a chama no seu coração para levar esse Evangelho a outras pessoas. Atos capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope, eunuco e funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendes tu o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. O lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: vê, aqui há água, o que impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. Disse ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, mas jubiloso continuou o seu caminho. Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Vamos baixar nossas cabeças, irmãos. Eu convido cada um dos irmãos a, já como foi orado, já como foi cantado, a abrir o coração, que o Espírito Santo possa fazer isso essa manhã. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, por essa manhã, que temos acesso à tua palavra, que temos acesso, Deus, ao teu evangelho, que nós possamos, Deus, ser impactados pela tua palavra, que os nossos corações, Deus, sejam constrangidos a cumprir o teu ID, que nós possamos, Deus, mudar as nossas vidas, as nossas atitudes de acordo com o que diz a tua palavra, e que em tudo que nós formos fazer, Deus, o teu nome seja glorificado. Abençoa essa manhã, que nós possamos, Deus, ouvir e que nós também possamos praticar aquilo que diz a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu tive a curiosidade, irmãos, de saber quem era Filipe. Porque o texto vai falar, esse texto é muito conhecido, Filipe o eunuco, mas eu queria entender quem era esse homem.
E ele vai aparecer no capítulo 8 mesmo, logo após um grande acontecimento da igreja, um grande acontecimento que também é bem conhecido de cada um de nós. Filipe aparece no texto bíblico logo após a morte de Estevão. Estevão acabara de ser apedrejado até a morte porque estava pregando o evangelho. Estevão era um homem, era um diácono, era um evangelista, um missionário que pregava o evangelho, e ele foi morto por isso. Filipe também era um missionário. Filipe também era um diácono. Filipe também era alguém que servia aos irmãos, às pessoas que não conheciam o evangelho, e ele transmitia a palavra de Deus por onde ele passava. No capítulo 8, logo no começo do capítulo, vai mostrar que Filipe, ele pregava às pessoas, que na sua cidade, onde ele morava, ele anunciava o evangelho. Ele transmitia a palavra do Senhor para outras pessoas. Filipe estava com a sua vida disponível para pregar o evangelho. E ele vai ser convidado, ele vai ser chamado por Deus para um grande desafio que talvez contrariasse um pouco o seu planejamento pessoal. Filipe está pregando o evangelho. Filipe tem uma família, como diz lá em Atos 21, no versículo 9, ele tinha uma família, inclusive ele tinha 4 filhas, e elas todas eram profetisas, todas elas anunciavam também a palavra do Senhor. Ele cuidava da sua casa, cuidava da sua família, e ele fazendo isso, o Senhor, através de um anjo, o comissiona, o convida, o direciona para um desafio, como eu falei. A primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos essa manhã, e eu prometo tentar ser o mais rápido possível, porque é uma infinidade de detalhes e de conhecimento, é que para a gente pregar o evangelho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ser um discípulo. Para que a gente possa fazer discípulos, a gente precisa ser discípulo. A gente precisa ter sido alcançado pela palavra de Deus, ter tido a nossa vida transformada, e isso nos fará estar à disposição do Senhor. Mas nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. O Adelmo foi muito feliz quando ele falou que a gente só vai conseguir ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, saber o que Ele quer para as nossas vidas, quando a gente tem um relacionamento com Ele. Quando a gente entende o que a sua voz nos fala. E nós só vamos conhecer a voz do Senhor se a gente estiver lendo a palavra do Senhor, se a gente estiver orando e buscando a Deus. E Filipe vivia dessa forma. Filipe, quando ouve a voz do anjo, ele não tem nenhuma dúvida daquilo que ele vai escolher fazer. O chamado do anjo é: levanta-te e vai para uma região que é deserta. E quantos homens, irmãos, na palavra do Senhor foram chamados a desafios que não faziam muito sentido. Porque, imaginem, Filipe está pregando o evangelho, ele não estava disperso, ele não está sentado, ele não está deitado, ele está pregando o evangelho, ele está atuando, ele está servindo a igreja. Vai para um lugar que é deserto, vai para um lugar que é distante, cerca de 60 quilômetros. E hoje 60 quilômetros a gente tira em menos de 1 hora, talvez. Naquela época os carros não eram rápidos, as carruagens elas não andavam, e vocês imaginem como era difícil. Enfim, de qualquer modo, ele sairia da sua zona de conforto, sairia do local onde ele estava para ir pregar o evangelho a um lugar que ele não conhecia, e o anjo deixa claro: lá você vai encontrar um lugar deserto, lá você vai encontrar um lugar que não tem pessoas, que não há, que você não sabe ainda na sua cabeça o que vai acontecer. Irmãos, para aceitar o convite do Senhor, a gente precisa ter intimidade com Deus. Muitas vezes nós somos chamados a fazer coisas que ao nosso olhar humano não faz muito sentido, que não cabe na nossa compreensão. O Miguel falava ontem sobre a experiência que ele tinha de pregar o evangelho aos presidiários, e racionalmente, humanamente falando, a gente quer que os presidiários, que os assaltantes, os bandidos, eles morram, que eles paguem pelos erros e pronto, e Zé Fini, acabou.
que eles paguem por aquilo, e a gente não, humanamente falando, não tem vínculo nenhum, não quer ter nem contato com pessoas que fazem esse tipo de atrocidade. Pregar o evangelho para pessoas que são difíceis, que resistem ao evangelho, não faz sentido. Poxa, eu já falei tantas vezes, mas ela não escuta, mas ela não tem um coração transformado, mas ela não muda. Não faz sentido continuar pregando para essa pessoa, não faz sentido eu continuar evangelizando, porque ela não aceita, o meu pai não aceita, a minha família não aceita o evangelho, só zomba. Às vezes nós somos chamados a lugares, a situações que não fazem sentido, e que nós só conseguiremos aceitar o desafio do chamado do Senhor se nós formos íntimos, se nós tivermos conhecimento do Deus que transformou as nossas vidas. É por isso que eu fiz questão de, na introdução, falar isso. Filipe só tinha capacidade de aceitar o desafio porque um dia ele foi transformado. Paulo só teve a força, a coragem, a intrepidez de pregar porque um dia ele era uma pedra de tropeço, porque, como eu falei, tinha acontecido a morte de Estevão, e Paulo vai dizer no versículo 1 do capítulo 8 que Paulo, ainda Saulo, consentia, ele tinha conhecimento, ele tinha tomado decisão de matar Estevão, e Paulo sabia que esse evangelho que transformou, que fez ele deixar de ser um assassino de cristãos para ser alguém que seria perseguido, é só o evangelho, é só a intimidade com Deus que vai fazer isso. Não adianta a gente buscar nas nossas próprias forças, nas nossas próprias ideologias, que a gente não vai conseguir. Irmão, se o evangelho não transformou a sua vida, você não vai conseguir evangelizar ninguém, você não vai ter força para encarar uma faculdade, você não vai ter força para encarar um local de trabalho hostil. Como os irmãos sabem, como a gente compartilhou, eu tenho hoje 3 empregos, 4 empregos. E além da empresa que eu tenho com o Rafael, ainda o trabalho que eu tenho na Guerreirinhos, eu entrei num trabalho que é na minha área, e eu trabalho num local onde eu ainda não tenho a ideia total, mas cerca de 50% das pessoas que estão lá são homossexuais. Altamente hostil o ambiente. Hostil não é porque as pessoas são desagradáveis ou porque elas me tratam mal, mas é porque são pessoas que estão distantes do evangelho. E se a gente não tiver preparado com o evangelho, se a gente não tiver baseado a nossa vida no evangelho, naquilo que o evangelho fez, como é que a gente vai pregar para essas pessoas? Como é que a gente vai, naqueles momentos cruciais onde você vai ter que se posicionar, como é que você vai ter a coragem? Irmãos, eu sou medroso, eu não tenho coragem de ir enfrentar de cara aberta, de peito aberto as dificuldades. Eu confesso aos irmãos, não tenho. Somente o evangelho pode fazer a gente viver dessa forma. Somente a palavra de Deus pode transformar, pode nos encorajar a viver dessa forma. E o interessante é que Filipe, ele simplesmente levanta e vai. Filipe levanta de onde ele estava, ele sai, ele deixa a sua família, ele deixa a sua igreja, ele deixa a sua comunidade e vai pregar. E vai para o lugar onde Deus ainda iria mostrar onde era. Na verdade, Deus já tinha direcionado, mas que ele ainda iria chegar naquele local e ele não sabia o que lhe aguardava. Os irmãos lembram de alguém que aconteceu a mesma coisa na vida dele? Vou dar uma dica, é o mesmo nome do pastor da nossa igreja. Quem é? Abraão. Sai da tua terra, sai do lugar onde você está acomodado, onde você está com a sua vida fixa. Vai para um lugar onde eu ainda irei te mostrar, porque através de ti serão feitas grandes nações. Você será o pai de muitas nações. Você será um pai de multidões. Deus nos tira da zona de conforto para um local onde Ele glorificará o seu próprio nome. Amém? Levantou-se e foi. Disponibilidade. Estava atento ao que o Senhor ordenara e obedeceu à voz do Senhor. Nós devemos sair da nossa zona de conforto e nós devemos obedecer aquilo que o Senhor nos manda. O Senhor nos mandou essa manhã que nós preguemos ao Henrique Jorge, o que também pode ser uma... Eu não sei o termo agora, mas é uma redundância, porque nós estamos aqui para isso, não é, pastor?
Hoje é aniversário da igreja, domingo pela manhã nós iremos pregar, mas amanhã também nós devemos pregar ao Henrique Jorge. Na terça-feira nós devemos pregar ao Henrique Jorge, no próximo domingo também. Que hoje seja um marco, que hoje seja um símbolo de uma vida que a igreja tem, que é anunciar o evangelho a essa comunidade. Nós temos essa responsabilidade. O Senhor nos colocou nessa terra deserta que é o Henrique Jorge. Deserta do amor do Senhor, deserta do Senhor, que há pouco tempo torcidas organizadas brigaram aqui na Fernandes Távora, a 3, 4 ruas daqui. Esse é o Henrique Jorge onde nós nos encontramos. É essa terra onde nós devemos anunciar o evangelho. Nós devemos sair da nossa zona de conforto. Nós devemos sair também da nossa comunidade e pregar o evangelho para essas pessoas. No caminho ele vê um etíope, ele vê um eunuco, ele vê um homem, e esse homem vai ter a sua vida transformada, não por Filipe, mas pelo que vai acontecer mais para frente. A Bíblia vai dizer que esse eunuco, para quem não sabe o que é eunuco, é alguém que é castrado tem a sua sexualidade tolhida, ou por acidente, ou realmente por um símbolo de uma servidão. E esse homem, ele é um funcionário da rainha dos etíopes, que o nome desse cargo é Candace, como diz aí no versículo 27. E a Bíblia vai dizer que ele era superintendente de todos os tesouros, era um homem que tinha importância no reino que ele servia, ele tinha importância onde ele estava, ele era um servo, ele vivia para servir a sua rainha. E ele caminhava, e o interessante é que o versículo 27 vai terminar dizendo que ele estava numa viagem, ele estava voltando de Jerusalém em direção à sua cidade, porque ele tinha ido a Jerusalém para adorar. Os irmãos sabem que ainda hoje os judeus eles buscam ir a Jerusalém para prestar cultos, para adorar ali naquela cidade. Desculpa, irmãos. Ele vai até Jerusalém com o intuito de adorar. Ele vai com o intuito de buscar algo que preenchesse o seu coração, que preenchesse a sua vida. Ora, ele era eunuco. O eunuco vivia para servir. Ele tinha dificuldades de encontrar algo que fizesse sentido para a sua vida. E essa, irmãos, é também a busca de todo homem. De todo homem. Todo homem no seu coração, ele tem um vazio. E essa frase é bem clichê, né? Todo homem tem um vazio no seu coração, que ela é do tamanho de Deus. Como se Deus tivesse tamanho, né? O homem tem um espaço no seu coração, ele tem um vazio que só vai ser preenchido pelo Senhor. E esse homem não é diferente de nenhum outro que nós iremos encontrar hoje, ou amanhã, ou qualquer outro dia. As pessoas, elas têm sede de Deus. Muitas delas não sabem que essa sede é pelo Senhor. É por isso, irmãos, que nós vivemos numa cultura, numa sociedade onde as pessoas buscam, de todas as formas que os irmãos possam imaginar, buscar atender, saciar as suas necessidades, o seu prazer, saciar as suas necessidades, aquilo que elas sentem falta, aquilo que elas necessitam. Elas têm algo que elas precisam fazer para compensar essa angústia, esse vazio que há em seus corações. Muitos deles buscam na liberdade promíscua da sexualidade. Outros buscam em doutrinas, em culturas, em religiões que possam trazer algum sentido à sua vida, ou que possam direcionar para algo que vai acontecer depois que eles passarem por essa terra. Esse etíope era da mesma forma. Esse eunuco tinha o mesmo coração que nós tivemos e que muitas pessoas ainda têm. Ele estava voltando de Jerusalém, tinha ido adorar. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que ele estava regressando, e ele estava no seu carro voltando, e ele está com a palavra do Senhor, ele está com a Torá na mão, e ele está lendo um versículo, ele está lendo uma passagem da Bíblia. O texto vai dizer que ele está lendo o livro de Isaías. Ele está lendo um texto
chave para a pregação do Evangelho, para entender a razão pela qual as nossas vidas são transformadas. Mas ele ainda não sabe disso. Ele lê com uma certa curiosidade, ele lê com uma certa angústia, porque a gente vai ver mais para frente que ele não está entendendo o que é que o texto vai dizer, o que é que o texto diz, o que é que o texto se aplica na vida dele. Filipe chega perto desse carro, Filipe encontra, tá lá no local onde o Senhor tinha determinado que ele tivesse, e o carro passa e o Espírito novamente fala a Filipe que ele chega-te e ajunta-te a esse carro. Mais uma vez Filipe no local certo, na hora certa, porque Deus determinara dessa forma. E aí há um detalhe muito interessante, no versículo 30 vai dizer que Filipe, ele não foi andando, ele não foi lentamente, ele não foi de forma negligente, ele não foi de forma relapsa, mas Filipe vai correndo. O texto vai dizer que correndo Filipe, ele alcançou o carro. Para quem não sabe, viu, Filipe? Filipe, não sei se você sabe, mas Filipe quer dizer instrutor de cavalos, amigo dos cavalos. É interessante esse significado do nome de Filipe, porque Filipe precisou correr como um cavalo para chegar até o carro, que era guiado por cavalos. Filipe precisou se esforçar, Filipe precisou ser enérgico naquilo que ele estava fazendo. Irmãos, há algo que a gente possa aprender aqui. A pregação do Evangelho, ela é urgente. Filipe não podia perder tempo. Filipe tinha que aproveitar a oportunidade. E eu quero pensar uma coisa com os irmãos: quantas pessoas passam por nós e nós não agimos como Filipe? Quantas pessoas estão ao nosso lado e nós não temos a mesma energia que Filipe teve para pregar o Evangelho, para saber quem era aquele homem, para entender qual é a vontade de Deus e anunciar o Evangelho, assim como ele já tinha feito na sua casa. Ele sabia que a missão era anunciar o Evangelho, ele não sabia a quem, ele não sabia de que forma, mas Filipe estava pronto a anunciar o Evangelho. Quantos de nós, todos os dias, encontramos inúmeras pessoas e nós não temos a iniciativa, nós não temos a ação de correr até essas pessoas, de anunciar o Evangelho a essas pessoas? O Senhor nos chama para correr, para pregar o Evangelho. Essa manhã é um momento de sermos velozes, de sermos fortes, sairmos e, ao invés de estarmos conversando, ao invés de estarmos trocando experiências pessoais, de nós estarmos como águias que olham para as suas presas e que veem ali uma oportunidade de anunciar o Evangelho, de pessoas que estão caminhando para a morte, e que talvez você seja a pessoa que vai ser usada por Deus para apresentar a saída para a vida delas. Filipe, correndo, ele chega perto do carro, e o interessante é que ele ouve que o eunuco lê o texto, e o interessante também é que Filipe conhece o texto que ele estava lendo. Se eu passar pela rua e alguém estiver falando alguma coisa que eu não faço a menor ideia do que se trata, não vai chamar a minha atenção. Eu não vou conseguir prender, eu não vou conseguir absorver, eu não vou conseguir entender. Filipe, pelo contrário, ele escuta, ele entende, porque ele conhecia o texto. Para a gente fazer discípulo, para a gente anunciar a palavra de Deus, a gente precisa antes conhecer a palavra de Deus. Não só ter a experiência com Deus, mas ter conhecimento daquilo que o Senhor diz através da sua palavra. E a gente entra num outro entrave, numa outra sinuca de bico que muitas vezes a gente usa como justificativa.
Eu tenho vergonha de evangelizar, eu tenho vergonha de discipular, eu tenho vergonha de acompanhar alguém, porque eu não conheço a Bíblia, porque eu não sei o texto, porque eu não sei os versículos necessários para que eu possa evangelizar. Irmão, você já encontrou o problema. Maravilha. Agora resolva o problema. Não vai vir uma nuvem do céu, não vai cair uma luz em cima de você, que você vai passar a decorar versículos, que você vai passar a conhecer a palavra de Deus. Você só vai conhecer a palavra de Deus se você ler a palavra de Deus. Assim como 1 mais 1 é 2, é ler a palavra, conhecer a palavra, entender a palavra e pregar a palavra. O irmão é chamado a conhecer a palavra de Deus, porque as pessoas, elas têm sede de um Deus que você tem a responsabilidade de conhecer e anunciar. Vou repetir, você tem a necessidade, as pessoas têm a necessidade de conhecer um Deus que você deve conhecer e que você tem a responsabilidade de anunciar. Entendes o que lês? É a pergunta que Filipe, ao chegar no carro, faz ao eunuco. Ontem a gente estava na oficina e o Miguel nos ensinava que perguntas podem mudar vidas. O texto não detalha, mas segundo o que o texto diz, a primeira pergunta que Filipe faz ao eunuco não é: e aí, cara, tá tudo bem? E a família? Ei, tá vindo da onde? É óbvio, irmãos, que isso aqui não é para a gente tomar como um molde, um padrão, e a gente encontrar no meio da rua as pessoas e a gente que não agir com inteligência. Filipe, por ter ouvido, ele agiu com inteligência. Ele foi diretamente ao cerne da questão. Entendes o que lês? Você sabe o que você está lendo? E a resposta do eunuco é não. Como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? Numa partida de vôlei, quando o receptor, o líbero, ou o defensor recebe a bola, assim que ele recebe a bola vai direcionada para o levantador. O levantador vê a bola e ele levanta a bola para alguém cortar. O eunuco, ele serviu como levantador aqui, porque Filipe precisava só disso. Ele precisava só dessa deixa para continuar o que ele precisava fazer. Não estou entendendo, porque não tem que me explique. Filipe entende nesse momento qual é a sua missão, qual é a sua importância naquele local. Eu vim porque sou eu que vou explicar o texto que ele não está entendendo. Sou eu que vou ser o canal de Deus aqui na vida desse homem que eu acabei de conhecer, que eu não sei nem quem é. Filipe entende qual é a sua missão. E o eunuco ainda diz para ele roga a Filipe que subisse ao carro e que ele se assentasse ao seu lado. Às vezes a gente coloca muitas dificuldades em evangelizar, muitas dificuldades. Eu e o Rafael, a gente tem tido a oportunidade de visitar inúmeros missionários, e a gente vê na prática que estar com as pessoas não é difícil. Há pessoas que serão hostis ao evangelho, mas muitas não serão. Muitas estão sedentas, como eu já falei, de ouvir a palavra de Deus. E a gente vê missionários que chegam, batem na porta, a pessoa escancara a porta para ela entrar na sua casa, entrar na sua vida, mudar a estrutura daquela casa, mudar a estrutura do ser. Eles escancaram a porta. Foi isso que Filipe fez. Foi isso que o eunuco fez com Filipe. Há um vazio no coração, há uma sede. Filipe está no local certo, no momento certo, da forma certa. O eunuco então abre a sua vida
para que Filipe viesse explicar o texto que ele estava lendo. E o texto que ele está lendo, irmãos, como eu já falei, é um texto crucial para a compreensão do Evangelho. O texto vai falar sobre um homem que foi levado ao matadouro como uma ovelha muda, calada, que não rebateu nenhuma crítica, que não fez força, mas um homem que cumpriu a sua missão, um homem que trouxe um senso de justiça que as pessoas não conheciam, que fez algo que, no caso da profecia, que faria algo que nenhuma outra pessoa seria capaz de fazer. E esse homem não entende isso, porque o mundo não entende isso. O mundo não entende que, ou não aceita, ou não conhece, que Jesus veio por nós para cumprir a missão de salvar as nossas vidas, dando a sua própria na cruz. Que ele faria algo que nenhum outro homem faria. Ele não conhecia esse homem. E ele pergunta a Filipe: de quem o profeta está falando? De quem que ele está dizendo isso? É de si mesmo? É de algum outro profeta? No versículo 35 vai dizer que Filipe, abrindo a boca e começando nessa parte da escritura, anunciou Jesus. Filipe, abrindo a boca, anunciou Jesus. Nós precisamos abrir as nossas bocas. O irmão tem sido abençoado nessa igreja. O irmão tem sido alvo das mensagens, das pregações. O irmão tem sido bombardeado pela mensagem do Evangelho. O irmão, todo domingo, toda quarta, todas as programações, está aqui nesse local, conhecendo mais da palavra de Deus. Mas há algo que você precisa fazer. O irmão precisa abrir a sua boca. Quanto de nós vivemos no mundo, passamos por N situações, e nós somos incapazes de expressar em palavras aquilo que o Evangelho fez por nós. Que Evangelho é esse que não nos torna capaz de ter a intrepidez de falar sobre ele? Que Evangelho é esse que nos acovarda, que nos deixa envergonhado, porque a gente não sabe como as pessoas irão reagir? Que Evangelho é esse que nos torna insensíveis à necessidade do outro, que não mexe no nosso coração, para que a gente tenha a gana, o desejo de ver a outra vida salva? Que Evangelho é esse? Nós devemos sair da inércia. Nós devemos sair da nossa zona de conforto. E nas oportunidades que tivermos, em tempo ou fora de tempo, nós devemos pregar o Evangelho. Nós devemos anunciar Jesus. Filipe não anuncia nenhuma outra coisa. Filipe não fala sobre outro assunto. Filipe anuncia Jesus para o eunuco. Filipe apresenta o Salvador. Filipe responde à necessidade que o eunuco tinha, o vazio que o eunuco tinha é preenchido por Jesus. O vazio que as pessoas têm é preenchido por Jesus. E essa é a nossa missão: anunciar Jesus. Jesus transforma, como tem em muitas das nossas camisas essa manhã. Ele é quem transforma.
não é a palavra de Filipe, não é a ação de Filipe, não é a obediência de Filipe somente, é a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Jesus que transforma. É o que Jesus fez por nós. A partir do momento que nós somos transformados. E ontem nós fomos novamente apresentados ao ministério da reconciliação, que essa é a nossa missão. Reconciliar-nos com Deus e em seguida reconciliar os outros com Deus também. O homem que está afastado do pecado, e a gente só vai conseguir anunciar o ministério da reconciliação quando nós pregarmos, quando nós falarmos sobre Jesus. Há pessoas que dizem que evangelizam através do seu testemunho. Irmãos, o testemunho é super importante. Credibiliza aquilo que você fala. Mas o Senhor nos chamou para anunciar o reino, pregar o evangelho. Filipe podia ser simplesmente bem comportado, bom de papo, como muitas vezes eu sou. Mas se eu não anunciar o evangelho, eu não vou estar cumprindo o ID. No versículo 36, ele começa uma nova fase. No versículo 30, Filipe olha o carro e corre em direção a ele. No versículo 36, após anunciar Jesus, já do lado, andando junto com o etíope, o eunuco, o texto vai dizer que eles iam caminhando. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar e etc. Há tempo, como diz lá em Eclesiastes, no capítulo 3, para todas as coisas. Havia um tempo que era necessário correr, que era o tempo de anunciar o evangelho. Chega então o momento de caminhar. Porque como diz o nosso slogan, né, Jorge? Caminhar não é correr. Caminhar não é correr. E por que isso é interessante? Porque Filipe anunciou o evangelho. Filipe pregou a palavra. Chega o momento, irmãos, depois que a gente anuncia o reino, que a gente precisa caminhar com as pessoas. Que a gente precisa estar do lado delas. Que a gente precisa instruir. Lembram que eu falei no começo que esse texto ele é uma confirmação daquilo que o próprio Senhor Jesus tinha dito lá em Mateus 28, e de pregar o evangelho, não é? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Há um processo, há algumas etapas que precisam ser feitas. E Filipe chegou na segunda fase, Filipe chegou no outro momento, que era o de ensinar, que era o de estar perto, que era de estar caminhando do lado do etíope. Irmãos, é ineficaz o evangelismo que prega e deixa. É ineficiente. E quantas vezes nós fizemos isso? Nós vamos às cidades, pregamos e o acompanhamento depois. É por isso que em algum momento nós decidimos cidades onde havia um trabalho, onde haviam missionários que podiam dar sequência a esse trabalho. Uma vez, quando a gente começou o projeto lá na praça, o pastor é testemunha, eu comentei isso com ele. Falei, pastor, a gente está entrando numa fase, a gente está entrando numa atividade que a gente precisa ter muita noção da responsabilidade que a gente está se metendo. Nós iremos anunciar o evangelho. Nós iremos pregar Jesus. Mas haverá o tempo que a gente precisa acompanhar essas pessoas. Que nós precisamos diminuir as nossas vontades para cuidar dessas pessoas. Que nós precisamos de mais tempo, porque nós não temos tempo para assistir essas pessoas, para doutrinar essas pessoas, para ensinar, para instruir essas pessoas. O processo de discipulado, de formar discípulos, necessita que a gente acompanhe
as pessoas. Foi assim que Jesus fez, o maior exemplo de discipulador. Ele chamou os discípulos e ele vivia com os discípulos, ele caminhava com os discípulos, ele ensinava os discípulos ao tempo que ele anunciava o reino, ao tempo que ele pregava qual era a sua missão aqui na terra. Nós devemos continuar anunciando o reino e nós devemos caminhar do lado das pessoas. É por isso, irmãos, que chega um momento na vida da igreja, e não mais do ímpio que a gente prega, chega um tempo na igreja onde a gente precisa estar caminhando do lado. A gente precisa estar do lado de alguém, a gente precisa ser assistido por alguém, porque o Evangelho ainda está transformando a nossa vida, porque o Evangelho continua mudando quem nós somos. Só que muitas vezes nós não sabemos. Nós não sabemos o que o texto diz, o que eu devo fazer em determinada situação. No congresso da EBD, o Rafael divulgou ontem, nós vamos falar sobre contracultura. Assuntos que são muito polêmicos, que o mundo hoje tem fervido por esse assunto, por esses assuntos, e muitas vezes nós não sabemos o que o texto bíblico diz sobre eles. É para isso que serve a igreja, para nós caminharmos do lado uns dos outros, para que nós possamos nos instruir, para que nós possamos nos capacitar mutuamente. E assim a gente possa chegar a um tempo de tomar boas decisões, ao tempo que a gente possa escolher as melhores coisas, aquilo que diz a palavra do Senhor, a ter uma vida que é transformada por Ele. Nós devemos pregar o Evangelho às pessoas hoje. Mas você deve decorar o nome dessas pessoas, você deve saber quem é aquela pessoa, marcar um encontro, diga que quer se encontrar com ela, diga que quer conversar, diga que quer tomar um café, diga que quer fazer qualquer coisa, mas saiba que quando você lança a semente, você tem a responsabilidade de cultivar essa semente, de orar por essa pessoa, de saber quem ela é, o que é que ela faz, o que é que ela precisa, qual é a necessidade. Você tem essa responsabilidade. Não vamos ser negligentes quanto à pregação do Evangelho, deixando as pessoas para lá. Nem que você só evangelize hoje uma pessoa. É até só uma pessoa, como se aquela pessoa não fosse importante. Filipe foi atrás de uma pessoa. Ainda que você evangelize a pessoa, saiba quem ela é. Tenha o desejo e saiba da responsabilidade que você tem de acompanhar essa pessoa. Que nós possamos, irmãos, também fazer isso entre nós. Que nós possamos ter a noção de que nós precisamos nos capacitar mais. Que nós precisamos ser ensinados e também ensinar. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: vê, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Havia tantas coisas que o impediam de fazer tanta coisa. Por ser eunuco, ele não podia participar dos cerimoniais. Estudando sobre esse texto, eu aprendi que o eunuco ele não podia entrar no templo. Ele não tinha esse direito. Não podia participar do cerimonial de adoração. E ele estava voltando de lá. O eunuco, ele, por ser estrangeiro, por ser etíope, ele não podia se batizar. O eunuco era escravo e, portanto, ele não podia se batizar. E ao conhecer o Evangelho, a pergunta que ele faz é: o que me impedes de ser batizado? Por isso que eu falei, irmãos, o Evangelho muda a vida. O Evangelho transforma perspectivas. O Evangelho muda os horizontes. O Evangelho não deixa mais que a gente seja quem nós somos.
O Evangelho muda, irmãos. Se você não foi mudado pelo Evangelho, ore, porque você não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho muda quem você é. O Evangelho escancara a porta de uma nova vida. Uma vida que antes você caminhava para a morte, mas agora você caminha para a vida. Que há salvação para você, que há possibilidade de você sair da sua inércia, de você sair da sua vida de pecado, que vai levar você a Jesus, que vai levar você a se batizar, que vai levar você a participar da igreja, a viver junto com os irmãos. Esse é o Evangelho. O homem não tinha para onde ir. Ele tinha um vazio na sua alma, ele não sabia o que fazer. Filipe apresenta o Evangelho, Filipe prega a palavra, e ele muda quem ele era. Filipe vai dizer: não tem nenhum problema, não tem dificuldade, é lícito, você pode, o Evangelho permite que você faça, basta você crer. Basta você crer no Jesus que transforma vidas. Basta você crer no Salvador. E aí você pode ser batizado. A pregação do Evangelho nos leva para mais próximo de Jesus, a tomar decisões semelhantes a Ele. Filipe conheceu, o eunuco conheceu o Evangelho. E em seguida, a primeira coisa que ele pediu a Filipe: Filipe, aqui a água. Ei, Filipe, vocês imaginem uma criança feliz, eufórica, porque viu a água. Está aqui a água, eu quero ser batizado. Eu quero anunciar que eu aceito esse Jesus. O batismo, e a gente via isso na EBD, na nossa classe lá em Mateus. A gente está estudando o livro de Mateus, e a gente falou sobre o batismo. O batismo é como a gente estuda, como a gente é ensinado. O batismo é uma doutrina que nós devemos cumpri-la para anunciar publicamente aquilo que o Senhor fez por nós. A decisão que nós hoje tomamos de segui-lo, de servi-lo. O interessante é que o eunuco, ele não tinha ninguém, não tinha sua família, não tinha outras pessoas. Isso me intrigou. Porque se o batismo é para demonstrar, para quem que ele ia mostrar? E eu tolamente não observei esse detalhe. E eu não sei se os irmãos também não observaram, mas Filipe estava lá. Filipe era a igreja do eunuco naquele momento. O eunuco queria se batizar, obviamente tendo sido doutrinado, tendo sido ensinado por Filipe. Ele queria demonstrar também a Filipe, anunciar que a partir daquele momento: Filipe, a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu quero anunciar perante a igreja hoje que é você, Filipe, que eu sou uma nova criatura, que eu tomei uma decisão, que o Evangelho agora transformou a minha vida e que a partir desse momento eu quero viver uma vida diferente. Filipe era a igreja daquele homem naquele local. E assim ele o fez. Os dois desceram do carro. O etíope mandou parar o carro, eles desceram. Os dois entraram na água e Filipe o batiza. Filipe finaliza outro ciclo. O ciclo de levá-lo a tomar decisões. O ciclo de decisões que confirmavam a escolha pelo Evangelho, a escolha pela palavra de Deus. Há alguns detalhes para a gente terminar. Quando os dois saem da água, a Bíblia vai dizer que Filipe é arrebatado daquele local. Ele é transladado para outro local e ele não viu mais o eunuco. O texto vai dizer que o etíope, que o eunuco, jubiloso, alegre,
feliz, continuou o seu caminho. A partir daquele momento, o etíope era um fazedor de discípulos. O critério para ser um fazedor de discípulos, irmãos, não é carteira assinada de tempo de serviço ao reino. Ser um fazedor de discípulos não é análise curricular de quantos ministérios o irmão participa, quantos ministérios o irmão atua. Ser fazedor de discípulo, o único critério para ser um fazedor de discípulos é ser um discípulo. O eunuco o eunuco tinha a necessidade do Evangelho, ele conheceu o Evangelho, ele foi transformado pelo Evangelho, agora ele ia pregar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que ele sai feliz e ele continua o seu caminho. Há um estudo, e eu não vou entrar nesse detalhe, mas há um estudo de que o local, a região onde esse homem foi transformado. Vários outros homens que são citados posteriormente, lá do continente africano, de onde ele estava, foram alcançados posteriormente. E há um estudo que fala que também tenha sido por isso. Mas como eu falei, eu não vou me deter nesse detalhe. Nós devemos fazer discípulos, pessoas que compreendam que a partir do momento que elas entenderam o Evangelho, elas precisam anunciar. Assim como o dia aconteceu com Filipe, assim como o dia aconteceu com Paulo, assim como o dia aconteceu conosco. E o versículo 40 vai terminar dizendo que Filipe se achou em Azoto. E indo passando, Azoto era uma cidade, né? Indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Cesareia era onde Filipe morava, era a região onde Filipe morava. O texto vai dizer que de Azoto a Cesareia, por onde Filipe passava, ele anunciava o Evangelho. O detalhe nessa passagem, nesse texto é que o texto de Mateus 28 vai dizer no final que o Senhor Jesus diz que certamente estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Filipe anuncia o Evangelho até voltar para casa. A nossa missão aqui nessa terra é anunciar o Evangelho até que um dia a gente volte para nossa casa. Nossa casa não é aqui. Aqui não é nosso lugar. Enquanto estivermos caminhando em direção ao nosso lar, nós devemos fazer como Filipe, pregar o Evangelho. Que o Senhor nos encoraje a ser discípulos, primeiramente, a amar o ministério da reconciliação e a fazer discípulos em todos os momentos, em todas as oportunidades que nós tivermos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, pelo Evangelho, pela transformação que há em nossas vidas. Muito obrigado pelo privilégio de ser um embaixador de Cristo, alguém que tem a missão de anunciar o Teu reino, o reino que foi apresentado a nós e que transformou as nossas vidas. Nos ajuda a sermos melhores, a deixarmos a nossa vida de pecado, deixarmos a nossa vida de mentiras, de incertezas, de dúvidas, de inconstância. Nos leva, Deus, a termos uma vida íntegra, que nós possamos ter o nosso coração moldado e transformado pelo Teu Evangelho, e que nós possamos, através disso, ter a capacidade de anunciar a Tua palavra, que nós possamos levar aos perdidos a salvação, que é Jesus. Muito obrigado, Deus, nos abençoa. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.